oportunidade de estar novamente aqui com vocês. Quando o pastor David me convidou, eu prontamente aceitei, não apenas pela nossa amizade. O pastor David é um colega, um amigo muito querido, que Deus me deu o privilégio de ter, desde que eu saí do seminário, e agora como pastores, como colegas, e eu louvo a Deus por isso. E também por ter um carinho pelos irmãos, por essa igreja, e por sempre estar pedindo ao Senhor que abençoe aqui esse ministério. Amém? Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. E nós vamos hoje estudar a saudação da epístola de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui na tradução da revista Almeida Atualizada. Almeida Revista Atualizada, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar? Amado Deus, nós clamamos a Ti agora que o Senhor nos guie, o Senhor nos encha do Teu Espírito à medida que estudamos, aprendemos e somos desafiados pela Tua palavra, Senhor. Eu peço desde já que o Senhor prepare o coração de todos nós como terrenos férteis para que a Tua palavra frutifique. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como viveremos? Esse é o título de um importantíssimo livro escrito por um grande escritor e pensador cristão chamado Francis Schaeffer. Nesse livro, esse escritor, Francis Schaeffer, ele, de forma brilhante, descreve o desenvolvimento da nossa sociedade, especialmente da sociedade ocidental, ou seja, da Europa e das Américas. Ele descreve o desenvolvimento da sociedade e vai desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, e ele chega à conclusão de que século após século, o mundo ele não apenas sempre foi, como ele se torna cada vez mais hostil à fé cristã. Especialmente, o Francis Schaeffer diz isso no último capítulo do seu livro, com o desenvolvimento e o domínio dos meios de comunicação, como as grandes redes de televisão, as mídias sociais, que quando ele escreveu esse livro não existiam, mas com o desenvolvimento dos meios de comunicação, do rádio, da televisão, do cinema e agora das redes sociais, o mundo ele não apenas continua como não cristão, mas ele está cada vez mais anticristão. Antigamente, o cristianismo ele sofria hostilidade por meio de governos, por meio de instituições do Estado, de imperadores, de reis e tudo mais. Hoje, a perseguição ela é muito mais sutil. A perseguição ela é mais cultural, porque o que influencia e o que move a sociedade hoje em dia são os grandes meios de comunicação. Para vocês terem ideia disso que eu estou falando, no mês passado, diversas marcas famosas de carro se uniram, e não só marcas famosas de carro, mas diversas marcas
se uniram em propaganda a favor de bandeiras da causa homossexual. Se você tem rede social e você esteve nas redes sociais no mês passado, você deve ter visto que várias redes de alimentação, várias redes de televisão, enfim, colocaram as bandeiras da causa homossexual. Mas eu quero destacar que grandes empresas automobilísticas, elas mudaram os seus símbolos para colocar a bandeira da causa homossexual no mês passado. Mas o que é mais curioso é que essas empresas automobilísticas, elas têm redes sociais nos países orientais, nos países muçulmanos, aqueles países onde o cristianismo não é o predominante na sociedade. Nesses países, as redes sociais dessas empresas não mudaram suas bandeiras, continuaram com seus logos, suas logomarcas normais. Por que eles fazem isso? Porque o que eles desejam não é de fato apoiar a bandeira do homossexualismo. O que eles desejam não é ser a favor dessa causa, mas sim influenciar a sociedade através dos grandes meios de comunicação a uma postura cada vez menos cristã. Por isso que eles enfatizam isso nos países que são de maioria cristã. Isso que eu falei para vocês e inúmeros outros exemplos mostram que esse escritor, Francis Schaeffer, ele estava correto. Em uma análise quase que profética no seu livro, ele diz o seguinte, abre aspas, a mensagem central do cristianismo bíblico é a possibilidade de homens e mulheres chegarem a Deus através da obra de Cristo. Mas essa mensagem possui também outros resultados, dentre os quais a liberdade a qual o cristianismo bíblico deu aos países. Quando estas liberdades forem separadas de uma base cristã, portanto, elas se tornarão uma força de destruição, levando ao caos. O que o Francis Schaeffer disse com essa mensagem aqui é que o cristianismo nesses países de maioria cristã, ele não apenas salvou muita gente, como ele influenciou a sociedade, especialmente na Europa, na América, e a sua maior influência é este senso de liberdade. A liberdade que as pessoas têm de poder, inclusive, não ser cristãs. Isso é uma característica de países que têm uma forte influência cristã. No entanto, pouco a pouco, existe um movimento cada vez mais forte, cada vez mais influente, que tem o propósito de minar essa influência cristã na sociedade, que tem o propósito de tornar o mundo em que nós vivemos, o Brasil, as Américas, a Europa, em um ambiente não apenas não cristão, mas um ambiente hostil a quem é um cristão. E a pergunta então é: o que fazer diante de tudo isso? Como viver em um mundo que é hostil à nossa fé? Talvez você que está aqui presente, vocês aqui, irmãos e irmãs, talvez não sintam isso tão forte, mas é muito provável que os seus filhos e os seus netos sentirão isso com muito mais força. Portanto, nós precisamos sim, meus irmãos, entender o que fazer, como viver em um mundo que é hostil à nossa fé. E a carta de Pedro, meus irmãos, ela foi escrita para pessoas que estavam enfrentando circunstâncias muito parecidas com a que nós estamos nos dias de hoje. Ela foi escrita, como o próprio versículo 1 diz, a crentes que eram de diversas regiões do que hoje é chamado de Ásia Menor.
a região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Hoje em dia, isso tudo fica ali mais ou menos na região da Turquia. E essas regiões asiáticas aqui, meus irmãos, eram dominadas pelo Império Romano naquela época, e nessas regiões havia uma hostilidade muito grande sobre quem era cristão. Por serem regiões que queriam agradar ao imperador, eles não viam com bons olhos aquelas pessoas que trabalhavam e que criam em algo que fosse contrário àquilo que era permitido por meio do império. E então aquilo gerava uma série de desconfortos na comunidade, naquelas igrejas. Isso gerava medo, isso gerava ansiedade nos irmãos. Muitos irmãos eram tentados a abandonar a fé, outros irmãos eram tentados a acomodar a sua fé àquilo que os romanos queriam. E a carta então de Pedro foi escrita para falar com esses irmãos. Ela foi escrita para orientá-los sobre como eles deveriam viver em um mundo hostil ao cristianismo. E já na saudação, meus irmãos, nós temos aqui aquilo que eu entendo ser a lição principal que Pedro vai ensinar na sua carta. Nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, nós aprendemos aqui que aqueles que pertencem ao povo de Deus, aqueles que são os eleitos, aqueles que participam do povo de Deus, se quiserem saber viver em um mundo que é contra a sua fé, eles precisam, antes de mais nada, compreender quem eles são em Cristo Jesus. Você e eu, meus irmãos, se quisermos saber como viver em um mundo hostil ao cristianismo, nós precisamos, em primeiro lugar, entender muito bem quem nós somos. Entender muito bem qual é a nossa posição neste mundo. Como é que nós devemos encarar quem nós somos neste mundo? Para que assim a gente possa entender então o que fazer posteriormente. E através desse texto aqui, especialmente do versículo 2, o apóstolo Pedro nos dá aqui 2 características essenciais daqueles que são parte do povo de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos exilados. Nós precisamos entender que nossa identidade, quem nós somos neste mundo, nós somos exilados. Veja que o apóstolo Pedro, aqui no versículo 1, diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros. Essa palavra aqui, eu não sei como é que está traduzida na sua Bíblia aí, mas essa palavra que é traduzida na Revista Atualizada como forasteiros, ela literalmente, irmãos, significa exilado. E a palavra exilado vem de exílio. E essa era uma palavra muito comum na mente e na história dos israelitas. Se vocês conhecem a história dos israelitas do Antigo Testamento, vocês sabem que o exílio é uma palavra que marca uma parte significante da história dos israelitas. Mas não apenas, eu vou explicar isso posteriormente, mas não apenas isso, naquela época em que Pedro está escrevendo, também havia muitos exilados que moravam naquelas regiões. As pessoas, quando elas eram perseguidas por alguma razão, elas fugiam para outras cidades. Então, esse movimento de exílio de uma cidade para outra era muito comum naquela época. Você encontra isso, por exemplo, no livro de Atos,
quando Herodes ele promove uma perseguição contra os judeus ali na cidade de Jerusalém, e eles então fogem para a região da Samaria. E quando eles chegam na região da Samaria, eles eram considerados pelas pessoas daquela região como exilados. Então, Pedro está chamando aquelas pessoas de exilados. No entanto, pessoal, essa palavra exílio, forasteiro, ela tinha uma importância teológica, uma importância histórica muito forte. Porque na história de Israel, houve um evento em que o povo, por muito tempo, desobedeceu a Deus, e então Deus levantou um grande imperador, conquistador, chamado Nabucodonosor. Vocês devem conhecer essa história. E Nabucodonosor, então, invade Jerusalém, e ele leva o povo cativo para a Babilônia. Muito tempo depois, mais de 70 anos depois, ou mais ou menos 70 anos depois, o povo é permitido voltar para a sua terra. Só que, prestem atenção nisso, quando o povo de Israel é permitido voltar para a sua terra, eles continuavam debaixo do governo de outros reis. Não é que eles voltaram para a sua terra e ganharam independência. E se você ler o livro de Neemias, você vai perceber a oração do povo ali, a oração de Neemias, de como o povo era escravo, era exilado na sua própria terra. Neemias diz isso: nós somos exilados na nossa própria terra. Por quê? Porque nós estamos aqui na nossa terra, mas nós estamos debaixo do domínio de outros reis, e não do nosso próprio rei. Então, quando Pedro usa essa palavra exilado, forasteiro, para descrever quem nós somos, o que ele está querendo dizer com isso, irmãos, é que assim como Israel se via, e até hoje eles se veem assim como Israel se via como um povo exilado, morando na sua própria terra, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que é parte do povo de Deus, é um exilado neste mundo. É um exilado nessa terra. Você pertence a esse mundo, você vive neste mundo, mas você se sente exilado neste mundo. É como se você vivesse aqui, mas alguma coisa estivesse errada. Alguma coisa significante precisa ser mudada. O domínio deste mundo precisa ser mudado. Porque você vive aqui, mas você tem sempre essa postura e esse sentimento de que você não é daqui. De que as coisas não são como elas deveriam ser. E ele diz aqui que eles eram forasteiros da dispersão. E assim como o termo exilado era muito comum naquela época, assim também era o termo dispersão. Isso porque, pessoal, depois que o imperador, e no caso aqui Ciro, permitiu que o povo voltasse para sua terra, depois lá de Nabucodonosor levar o povo e tudo, Ciro permitiu que o povo voltasse para sua terra. O que aconteceu? Muitos israelitas não voltaram para sua terra. Eles foram dispersos. Eles foram morar em outras regiões, porque certamente estavam cansados de tanto domínio estrangeiro ali naquela terra. Então, quando ele diz que eles eram exilados da dispersão, o que ele quer dizer com isso, meus irmãos, é que eles eram pessoas que moravam ali naquela região, mas que eles não se encaixavam ali. Eram pessoas que moravam ali, mas que não pertenciam àquela terra. Eram pessoas que, embora tivessem casas ali, embora tivessem famílias ali, eles deveriam saber
que aquele não era o seu lugar definitivo. Algo que ilustra mais ou menos isso foi o tempo que eu morei no Rio Grande do Sul. Eu morei por quase 6 anos no Rio Grande do Sul, e quando eu estive lá, meus irmãos, havia muitas coisas que eu tinha em comum com o povo gaúcho. Eu sou cearense, e sou cearense do interior do Ceará. Então você imagina um cearense do interior do Ceará indo morar no Rio Grande do Sul. Havia certas coisas que eu tinha em comum com os gaúchos. Havia comidas que a gente gostava em comum, a forma de se vestir era comum, enfim, muitas coisas eram em comum. Mas eu nunca conseguia me sentir em casa ali. Eu nunca conseguia sentir que eu estava plenamente encaixado ali. Sempre havia situações embaraçosas, onde os gaúchos me consideravam estranhos. Eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião de pastores, vários pastores reunidos, e aí eu olhei para um pastor que estava do meu lado e perguntei: pastor, tu tem uma caneta aí para me emprestar? Ele disse que não. Aí eu olhei uma caneta numa mesa, aí eu disse: pois pega aquela bicha ali para mim, por favor. Aí ele olhou assim para mim: como assim? Como assim pegar aquela bicha? Sendo que quem é cearense, tudo é bicho. Ei, pega esse bicho aí para mim, esse bicho aqui. Então, era uma situação constrangedora, uma situação embaraçosa, porque muito embora eu estivesse naquela terra, eu não pertencia, a minha cultura não era daquela terra. Embora a gente tivesse algumas coisas em comum, era impossível ter tudo em comum. Então, quando Pedro utiliza aqui essas imagens da história de Israel, de exilados, forasteiros, dispersos, ele está utilizando imagens que são muito parecidas com a condição que nós todos nos encontramos neste mundo. Nós todos somos um povo que vive em exílio neste mundo. Se a gente quiser entender como deve ser a nossa vida neste mundo, a gente precisa ter consciência disso, meus irmãos. Que nós vivemos neste mundo, que nós compartilhamos das coisas deste mundo, que você tem família, você tem as suas roupas, você tem o seu carro, você tem a sua casa, você tem uma série de coisas que fazem parte deste mundo, mas você é exilado aqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está aqui, mas você sabe que esse não é o seu lugar definitivo. E essa compreensão, ela é uma compreensão muito importante para evitar 2 erros muito comuns que os crentes cometem no que tange a forma de viver neste mundo. O primeiro desses erros é o chamado separatismo, que é aquela ideia de que o crente, ele tem que ser tão diferente do mundo que ele sequer deve se relacionar com ele. Eu cresci, meus irmãos, numa igreja assim, que tinha esse tipo de visão. Então, a sua roupa tinha que ser diferente, a música que você escuta tem que ser diferente, os ambientes que você frequenta tinham que ser diferente. Eu cresci com a ideia de que ir para cinema era pecado, certo? De que usar barba era pecado, porque antigamente usar barba era coisa de comunista. Então usar barba é pecado. Então você tem que fazer de tudo para que você não seja nada parecido com o mundo e ser totalmente separado. Existem nos Estados Unidos ainda hoje sociedades que são assim, os Amish. É aquela ideia de demonização da cultura, demonização de ambientes. Isso daqui é roupa do mundo, isso daqui é o carro do mundo, isso daqui é a música do mundo, isso daqui é do mundo, isso daqui é de Deus, isso daqui é do mundo. Mas existe também o erro oposto a esse, que eu considero ainda mais grave, que é o chamado secularismo, que é quando o cristão
ele se identifica tanto com o mundo que ele vive normalmente como parte dele. É aquela ideia de você é crente na sua fé, mas você adota uma forma de pensar, uma forma de se comportar, princípios de vida que são exatamente os princípios deste mundo. É quando a pessoa é crente, ou ela tem essa crença cristã, mas a sua visão de casamento, ela vem dos filmes. A sua visão das profissões, ela vem, só Deus sabe de onde. A sua visão de criação de filhos não vem da Bíblia, vem da sociedade. A sua visão de disciplina, a sua visão de política, a sua visão econômica, a sua visão sobre o dinheiro, você aprende só Deus sabe onde, menos na Bíblia. Você é crente, você crê em Jesus, mas a sua forma de viver não tem nada a ver com Jesus. Isso é chamado de secularismo. É quando você é um cristão que se sente plenamente confortável em viver neste mundo. Então, quando você tem a compreensão de que nós vivemos em exílio, de que o cristão ele é alguém exilado neste mundo, você passa a perceber que você vive em um mundo que não é seu, que nós sempre teremos limites, sempre. Nós nunca vamos conseguir ser nem totalmente iguais, nem totalmente diferentes. Porque nós vivemos aqui. Se nós vivemos neste mundo, existem uma série de elementos que fazem parte da vida deste mundo, mas há outros elementos que nós não podemos adotar. Nós não podemos adotar, por exemplo, o estilo, os princípios de vida deste mundo. Nós precisamos, aliás, a ideia de ser exilado nos dá consciência de que nós sempre seremos considerados estranhos. Nunca você vai conseguir viver de uma forma que as pessoas vão achar completamente normal. Nunca. No seu trabalho, você pode ter o seu comportamento no seu trabalho muito parecido com os dos seus colegas. Mas em um ponto ou outro, as pessoas vão lhe achar esquisito. As pessoas vão achar estranho, porque você não mente para se dar bem. Isso é estranho. As pessoas vão achar você homem estranho, porque você não fica olhando e desejando outras mulheres quando elas passam. Isso é esquisito. Que tipo de homem é esse que não faz isso? É assim que o mundo pensa. É você não fazer de tudo para se dar bem financeiramente. Isso é tolice para este mundo. Mas quando você tem consciência de que você é um exilado neste mundo, você entende isso. Você entende que sempre vai chegar um ponto em que você vai perceber e as pessoas vão perceber que, embora você viva aqui, você não é daqui. E deixa eu dizer, pessoal, que nós vivemos em tempos onde essa compreensão de que nós somos exilados, ela é ainda mais urgente. Eu acredito que a nossa época, ela torna isso aqui que Pedro falou ainda mais urgente do que a época que Pedro viveu. Isso porque o mundo sempre foi esquisito para os cristãos. E os cristãos sempre foram esquisitos para o mundo. Na época de Pedro já era assim. No entanto, as crenças cristãs nos dias de hoje, elas estão passando de esquisitas para cada vez mais proibidas. E não é proibida pelo Estado. Não entenda isso. Não é que vai haver uma lei que vai dizer é proibido ser crente. Eu acredito que isso não venha a acontecer. Mas é proibido socialmente, ideologicamente. É esquisito, é estranho, é retrógrado. Se você manifesta suas crenças cristãs publicamente,
você pode ser cancelado na internet, você pode ser demitido do seu trabalho, você pode ser rejeitado socialmente e mal visto pelas pessoas. Isso, meus irmãos, isso está acontecendo e isso vai ficar cada vez pior. Se você for na internet hoje e disser o seguinte: eu creio que o homossexualismo é pecado. Se você disser isso daqui, que é uma crença cristã, o que você acha que vai acontecer com você? O que você acha? Se você for na internet hoje e disser o seguinte: eu creio que o aborto é errado, o aborto é pecado. Vai chegar dias, e já tem chegado dias, meus irmãos, em que essa opinião, ela é criminosa. E não apenas criminosa no sentido do Estado, mas os seus vizinhos, os amigos da escola, eles vão olhar para você e vão dizer: você não pode dar esse tipo de opinião. Isso é incorreto, isso é politicamente incorreto. E isso vai empurrar os cristãos a terem que viver em uma sociedade fechada entre si, porque eles não podem expressar a sua fé publicamente. E é exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Pedro diz que nós precisamos ter consciência, que nós somos isso daí, nós já somos isso daí, exilados neste mundo. Nós já vivemos daqui, mas não somos daqui. Já vivemos neste mundo como alguém que não é deste mundo. Então eu pergunto: será que nós temos vivido, será que você tem vivido como um exilado deste mundo, ou um exilado neste mundo, ou como um cidadão comum, perfeitamente encaixado nessa sociedade? Será, meus irmãos, que a sua forma de viver, que a sua forma de ser marido, esposa, a sua forma de ser um profissional no seu trabalho, a sua forma de, tratar os seus clientes, ou tratar um vendedor numa loja, a sua forma de lidar com as pessoas no trânsito, será que isso seria considerado esquisito para as pessoas deste mundo, ou perfeitamente normal, e é o que todo mundo faz? Se quisermos aprender a viver neste mundo hostil ao cristianismo como Deus espera, nós precisamos entender que nós somos exilados. E em segundo lugar, Pedro também ensina que nós precisamos entender que nós somos eleitos por Deus. Além de exilados, nós somos eleitos. Por duas vezes o apóstolo Pedro, aqui nesse texto, chama os seus leitores de eleitos. A primeira vez no versículo 1, quando ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, e depois no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Irmãos, essa palavra eleição é uma palavra que, quando a gente escuta, já nos dá um certo frio na espinha, porque normalmente a gente associa essa palavra eleição com toda uma polêmica que existe, se Deus escolhe pessoas para o céu, outras pessoas para o inferno. E eu entendo, meus irmãos, que existe essa polêmica toda, mas nós precisamos entender que nem sempre que a palavra eleito aparece na Bíblia, ela está se referindo a essa questão da eleição de Deus para quem vai para a salvação ou não. Na verdade, a maioria das vezes que a palavra eleito aparece na Bíblia, ela se refere ao ato de Deus chamar pessoas para cumprir uma missão. Então, Jesus elegeu 12 discípulos para serem seus apóstolos. Isso não é eleição para salvação, é um chamado para cumprir uma missão. Deus escolheu Israel
Não necessariamente que Deus escolheu Israel para salvação, mas que Deus escolheu Israel para cumprir uma missão. Jesus também é chamado de escolhido, de eleito de Deus. Não é que Deus escolheu Jesus para salvação, isso seria absurdo, mas que Deus chamou Jesus para cumprir uma missão. E esse é o sentido que é utilizado aqui nesse texto. Ser um eleito aqui não é simplesmente ter um futuro determinado por Deus para ir para o céu, mas é ganhar de Deus a bênção, o direito de ser parte do seu povo que possui uma missão. É receber de Deus um chamado para cumprir uma missão neste mundo. E esse chamado, meus irmãos, essa nossa eleição, ela é um ato que é operado pela Trindade Santa. O texto aqui vai dizer que nós somos eleitos, perceba, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, nós recebemos uma missão trinitária, uma missão que ela é decidida e realizada do Deus Trino. E ele diz aqui então que a base dessa nossa missão é a soberania de Deus. Quando ele fala eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que o apóstolo Pedro quer dizer com isso é que esse chamado de Deus para cumprirmos uma missão neste mundo, isso não foi um acidente, não foi algo que aconteceu de repente. Não, isso é parte de um plano de Deus. Essa ideia de presciência de Deus é que Deus já havia planejado essa missão de antemão. Deus já havia determinado isso. Deus já havia estabelecido esse plano de chamar um povo para viver uma missão neste mundo. Então, mais uma vez, você vai encontrar por aí muita gente discutindo o que significa eleito segundo a presciência, aí vai ter um que vai dizer uma coisa, outro que vai dizer outra coisa, mas as pessoas gostam de complicar aquilo que na Bíblia não é tão complicado. Esse texto aqui, meus irmãos, não é tão complicado. Outros são. Paulo gosta. Pedro, inclusive, diz isso, né? Paulo gosta de escrever coisas difíceis, mas Pedro não. O que ele está dizendo aqui é simplesmente o seguinte: essa missão que Deus estabeleceu para que você e eu vivamos neste mundo, ela já foi planejada de antemão de Deus. Ela não é um acidente que surgiu do nada. Deus já havia determinado essa missão na antiguidade passada, na eternidade. E, além disso, essa missão, esse chamado para cumprir a missão, ela também é feita em santificação do Espírito. Ou seja, a ideia de santificação, meus irmãos, é de consagração, é de separação. Então, o que marca o fato de que a partir de agora você faz parte do povo que está em uma missão? É a presença do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você crê em Cristo, e então você recebe o Espírito da promessa, você, a partir desse momento, se torna parte de um povo que tem uma missão. Lembram quando o Senhor Jesus Cristo disse: vocês não precisam saber dos tempos e das épocas que Deus tem determinado. O que vocês precisam saber é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então é o Espírito Santo, a presença do Espírito em nós, que nos marca, que nos separa como um povo em missão, que nos caracteriza como um povo que está nesse mundo, mas com uma missão especial neste mundo. E que missão é essa? Que missão é essa?
O texto responde. Veja, percebem aqui? Qual é o propósito da eleição? Eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, meus irmãos, que nós somos escolhidos, eleitos para a obediência e aspersão, ele mais uma vez está fazendo referência à história de Israel. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel, isso está registrado em Êxodo capítulo 19, e Deus deu uma missão para Israel. Deus disse para eles: se vocês cumprirem a minha lei, e vocês guardarem os meus estatutos, então vocês serão sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa era a missão que Deus havia dado para o povo. Só que, para que eles cumprissem essa missão, eles precisavam se submeter à lei de Deus. E o que Pedro agora está dizendo é que, para que nós possamos cumprir essa missão, nós agora não precisamos nos sujeitar àquela lei do Antigo Testamento, mas sim a Jesus Cristo. Mas sim a Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nossa missão, então, é viver em obediência a Jesus, meus irmãos. Deus nos chamou para sermos o povo de Jesus Cristo. Isso é o que identifica você. Isso é o que torna você diferente de outras pessoas neste mundo. Não é a sua condição social, não é que você é mais inteligente, é melhor do que os outros, não é a cor da sua pele, nada disso. É o fato de que você é alguém chamado por Deus, recebido do Espírito Santo, com uma missão, a missão de viver para Jesus, de exibir Cristo neste mundo. Mais uma vez, deixa eu chamar vocês a entenderem a urgência disso que eu estou falando, na verdade que o texto está falando. Irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas tinham essa ideia de que nós temos que respeitar a todo mundo. Essa ideia ainda ronda nos nossos dias, de que você precisa respeitar as pessoas. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, que quando tinha uma campanha política, e aí antigamente, né, era PSDB contra PT, né, era Fernando Henrique contra Lula, e era essas coisas. As pessoas conversavam normalmente sobre isso. Eu me lembro muito bem disso, que as pessoas não tinham problema assim, não era problema você dizer, eu voto no fulano, e outra pessoa dizer, eu voto no fulano. Me corrijam se eu estiver errado, vocês têm mais idade do que eu, podem dizer isso. Não existia animosidade com isso. Hoje em dia, meus irmãos, isso está mudando, certo? Isso está mudando e mudando bastante. Não é só na política, não. Hoje em dia, o nosso mundo está ficando cada vez mais dualista. Ou seja, ou você é contra, ou você é a favor. Ou você é desse lado, ou você é desse lado. E se você for desse lado, eu que sou desse lado odeio você. E você que é desse lado odeia a mim. Então, hoje em dia saiu uma notícia de que está tendo um conflito lá em Israel e Palestina. Você é pró-Israel ou é pró-Palestina? Aí começa a briga na internet. Aí chega a época de eleição. Você é a favor do aborto ou você é contra o aborto?
Você é feminista ou você não é feminista? Você é de esquerda ou você é de direita? Você é petista ou você é bolsonarista? E aí, meus irmãos, se preparem que o ano que vem, isso daqui que eu estou dizendo, vai se manifestar como nunca. Cada vez mais, essa divisão, esse dualismo, isso não tem acontecido só na política, não, meus irmãos. Isso é parte do pensamento geral da humanidade. É essa divisão entre as pessoas, uma divisão radical entre as pessoas. E você e eu precisamos entender que se nós somos o povo eleito de Deus, chamado para cumprir uma missão, por meio da separação do Espírito Santo, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nenhuma desses dualismos nos define. Porque nós não somos deste mundo, primeiro, mas especialmente porque a nossa identidade, quem nós somos, os nossos compromissos, estão relacionados a Deus, ao Deus Trino. Veja, você não precisa se identificar com esse lado ou esse lado, porque você já tem uma identidade. Você pertence a Deus. Você precisa se identificar com o povo de Deus, com aquilo que a Bíblia ensina. Essa é a sua identidade. E a partir daí, você tem plenas condições de olhar para os dois lados e dizer: esse daqui acerta nisso e erra nisso, esse daqui acerta nisso e erra nisso, e poder julgar os dois numa posição de cristão. Você não precisa, por exemplo, se identificar necessariamente: eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do partido A, do partido B. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso partido é o partido do Espírito Santo. É Ele que nos reparte das pessoas. É Ele que nos consagra. Então nós precisamos pensar a partir do Espírito Santo. A partir daquilo que o Espírito Santo nos ilumina pela sua palavra. E é a partir daí que você pode olhar para qualquer partido e dizer: isso aqui está certo nisso, errado nisso, esse daqui está certo nisso, errado nisso, e você poder aprovar e condenar com todo o vigor que você puder, sem comprometer o seu coração. Porque o compromisso do seu coração é com a missão que Deus lhe deu, que é a missão de militar por Jesus Cristo. Essa, sim, meus irmãos, é a nossa militância. Nós militamos para que a vontade de Deus seja feita, para que os nossos filhos cresçam amando a Jesus, para que a sua esposa se torne cada vez mais amante de Jesus, para que o seu marido ame mais a Jesus, para que você possa exibir mais Jesus no seu trabalho, para que mais pessoas conheçam a Jesus, para que o reino de Deus possa vir dos céus, quando o evangelho então for pregado a toda criatura. O problema ocorre quando nós mudamos então a régua do que mede a nossa forma de viver. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que a régua que mede a nossa forma de viver é a missão que Deus nos deu, de obedecer e honrar o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos nos perguntar: quais são os compromissos que existem em nossos corações? Você é comprometido com o quê? Você é comprometido com Jesus, com a missão que Cristo lhe deu? Ou você é comprometido com a sua ganância para ganhar mais dinheiro? Ou você é comprometido com alguma ideologia? Ou você é comprometido com o seu próprio pecado, a sua própria imoralidade? Será, meus irmãos, que
nós já nos demos conta de que nós somos o povo do Deus Trino. Nós somos um povo trinitário, um povo chamado por Deus Pai, separado pelo Espírito para obedecer a Jesus. Não se rebaixe a uma outra missão. Não confunda cristianismo com outra missão inferior, que seja por demais interessada a mudar a ordem deste mundo, quando nós somos apenas exilados aqui. Nós estamos aqui de passagem. Aguardamos que o nosso rei venha e que ele vença os reis deste mundo e que ele não nos permita mais sermos exilados na nossa própria terra. Então, quem nós somos? Nós somos exilados e somos escolhidos. A partir disso, podemos saber como viver neste mundo. Amém? Vamos orar. Abençoa-nos, ó Pai, mediante a Tua palavra que foi aqui exposta. Exorta-nos, desafia-nos, corrige aquilo que precisa ser corrigido, Senhor. Nos anima aqueles que estão desanimados. Corrige, ó Deus, aqueles que estão em pecado, que a começar em mim, Senhor, o Senhor nos humilhe na Tua presença, para que possamos, ó Deus, ser exaltados por Ti, por causa de Jesus em nós. Abençoa essa igreja, Senhor, que ela possa continuar crescendo em número e no amor a Jesus Cristo. Que essa comunidade aqui entenda a sua missão. E que a sua missão, ó Deus, é Jesus. E é no nome dele mesmo que nós oramos. Amém.